Deise, que vai falar conosco. A Deise é uma irmã muito querida. A Deise nasceu no interior de São Paulo, em 1958, não faço as contas também. Ela mudou-se para São Paulo em 1976 para fazer faculdade e trabalhar. E ela trabalhou, estudou, trabalha como tradutora e intérprete em inglês e é uma profissional muito competente. Então, a Deise, ela está desde o inicinho da Igreja de São Paulo, né? Foi batizada em 87. Ela tem 37 anos como discípula. Ela está na região oeste de São Paulo, onde ela lidera as mulheres, o Ministério dos Solteiros, as mulheres da Igreja em Casa, que ela está, e também ela serve no Ministério da Benevolência juntamente com a Joana. A Deise é uma mulher que tem um amor que queima por Deus, em oração, pelas Escrituras, pelos perdidos. Ela envia diariamente devocionais super profundos para as mulheres. E se você pedir algo para ela orar, ela vai orar com fé e com muita confiança. E ela vai fazer seguimento com você sobre aquilo que ela está orando. Ela é uma mulher muito dedicada, né? Uma mulher de fé, com uma ousadia, uma convicção, um amor que queima por Jesus, pela sua missão. E ela é muito fervorosa no seu evangelismo, né? Nos 34 anos que eu conheço a Deise, ela nunca perdeu esse fervor no evangelismo e anunciar Jesus, né? E a Deise sonha muito em ver os pais dela serem batizados. Então, que nós possamos ouvir a Deise com o coração cheio de fé e corações abertos. Pode falar, Deise. Boa noite a todas. Para mim é uma honra enorme, é um privilégio imenso estar com vocês hoje, né? Eu tenho muita alegria. Quando ouvi que eu fui convidada, eu até chorei no telefone, porque é uma alegria muito grande eu estar com vocês, que são mulheres maravilhosas, são princesas de Deus, são obras-primas de Deus, como a Silvia já colocou. Então, eu agradeço primeiramente a Deus, a querida Lésia, a todas as líderes de igreja, de setores, por me convidar para compartilhar, e é uma alegria imensa, né? Então, como a Sandra já falou, eu sou a Deise, eu sou cristã há 37 anos e 5 meses. Por incrível que pareça, sou solteira, mas estamos aqui com o coração muito grato, e hoje eu quero falar sobre o amor que queima pelos perdidos, né? O amor que transcende o tempo, que vai transcender o tempo e vai durar por toda a eternidade. Mas primeiro, eu queria compartilhar um pouco sobre como que eu fui atingida, né? Como é que eu fui alcançada por esse amor de Deus? Como é que esse amor que queima brotou no meu coração? Tem uma pequena história, eu queria compartilhar com vocês. Vamos para Deuteronômio 32, de 10 a 12. Deuteronômio 32, de 10 a 12. Em uma terra deserta, ele o encontrou, em uma região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando sobre elas. Eu sou essa pessoa. Deus me encontrou numa terra deserta. Ele me achou numa região árida e de ventos uivantes. E como a águia que desperta a sua ninhada e paira sobre os seus filhotes, eu tenho sido, e todas nós temos sido cuidadas e amadas por Deus. Deus me encontrou numa terra deserta. Eu sou cristã há 37 anos e 5 meses, e vocês podem falar, nossa, quanta coisa tem acontecido nesse tempo, mas eu vou falar algo para vocês. Nesses 37 anos e 5 meses, o que mais está no meu coração é: eu jamais vou me esquecer de Jesus. Eu jamais vou me esquecer do que ele fez por mim, da cruz de Cristo, da transformação que ele fez no meu coração. Jamais eu vou me esquecer. É o que mais está batendo, que queima dentro de mim. Eu jamais vou me esquecer disso. Eu faço minhas
as palavras do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 2:2, quando ele fala: quando estive entre vocês, eu decidi nada saber, nada, exceto Jesus e a este crucificado. Eu vim de um passado imoral, terrivelmente imoral. Eu fui uma mulher imoral, cega, cheia de enganos, cheia de impureza, de adultério, imoralidade, mentira, superficialidade, uma mulher fútil, frívola, completamente fraca e dominada pelo pecado, sem esperança e sem salvação. Mas Cristo se revelou a mim de uma maneira maravilhosa e extraordinária em resposta a um clamor que eu fiz quando eu estava no fundo do poço. E o fundo do poço, para mim, foi a pior decisão da minha vida. Foi o pecado, para mim, mais doloroso que eu cometi. Eu sei que não há diferença de pecado, mas para mim, com certeza, o pecado mais doloroso, que foi o pecado do aborto. Deus se revelou a mim nesse momento. Momentos antes de eu entrar na sala para fazer o aborto, eu fiz esta oração. Essa oração eu fiz há 37 anos e 5 meses atrás. Eu orei exatamente assim. Antes de entrar na sala de aborto, eu falei: Senhor, Deus, onde o Senhor está? Qual o sentido da vida? Me mostra o real sentido da vida. Qual é o propósito da minha vida? Eu orei assim. Porque se o propósito da minha vida for somente o que eu estou vivendo, não vale a pena viver. E eu fiz essa oração há 37 anos, exatamente assim, 5 meses atrás. E eu pensei em tirar a minha vida depois do aborto. Tamanha dor, tamanha decepção, tamanha frustração e a depressão que eu senti. E algo que foi impressionante, eu orei dessa forma. Uma semana depois que eu fiz esta oração, a Diana Dudácio, que muitas de vocês conhecem, ela me convidou na Avenida Paulista, em frente do Conjunto Nacional. Ela me convidou para um bate-papo bíblico. Eu não entendi nada. Bate-papo? Como assim bate-papo? Mas eu fiquei com aquele convite. Eu demorei um tempinho, eu demorei 3 meses para ir. Mas quando eu fui, a mensagem foi sobre Judas traindo Jesus. E essa mensagem tocou profundamente o meu coração. Naquele dia, eu tive a consciência de que eu era Judas, que eu já havia traído Jesus, eu já havia dado um beijo falso em Cristo, um beijo de traição. Eu compreendi que eu era como Judas e precisava mudar imediatamente de vida. Então, eu decidi estudar a Bíblia e, à medida que fui avançando nos estudos, um sentimento muito grande, diferente, foi entrando no meu coração sobre Jesus. Eu que nunca olhava, eu nunca olhei para Jesus, eu nunca tinha feito uma oração de gratidão, nada. Jesus não significava nada para mim, nada. Eu pensava nele 2 vezes ao ano, na Páscoa e no Natal. Mas, a partir do momento que eu fui avançando, um sentimento muito grande foi invadindo o meu coração, de amor, de gratidão, de apreço, de admiração. E a dor de tê-lo colocado na cruz, de tê-lo feito sofrer, de tê-lo feito sangrar por mim no madeiro. Aquilo começou a me doer profundamente. Ao mesmo tempo que eu crescia em gratidão, eu tinha muito medo de convidar as pessoas na rua. Eu tinha um medo terrível. Eu fui muito covarde. E eu pensei: como eu vou ser um instrumento do evangelho se eu tenho vergonha de anunciar a mensagem de salvação? Como é que isso vai ser possível? Então, antes do meu batismo, eu jejuei 2 dias inteiros. Eu roguei, eu clamei para Jesus mudar meu coração, para ele encher meu coração de amor pelos perdidos e de coragem, de força para anunciar o evangelho. E eu orei assim, antes do meu batismo: Senhor, eu quero tornar o seu nome conhecido das pessoas, conhecido e honrado pelas pessoas. Eu quero que a minha vida seja uma homenagem a Jesus Cristo. Eu estava muito decidida sobre isso. Mas muda meu coração, eu sou covarde, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Enche meu coração de um amor que queima pelos perdidos. Eu roguei aos pés da cruz. Eu jejuei, eu chorei, eu clamei aos pés da cruz para ele colocar amor que queima pelos perdidos, amor que eu não tinha, coragem que eu não tinha, força que eu não tinha para anunciar o evangelho. Eu clamei aos pés da cruz.
E foi incrível que logo depois eu comecei a sentir uma força muito grande dentro do meu coração, uma força impressionante, uma alegria que me levava a convidar cada vez mais nos ônibus, nas ruas, no metrô. A Diana me falou: quer ajuda para evangelizar? Não, eu tenho já, eu vou, eu estou forte, eu tenho meu caderninho, estou pegando aqui os telefones. Jesus transformou essa minha fraqueza em força. E essa força para evangelizar tem me acompanhado ao longo de toda a minha vida cristã. Nunca diminuiu, nunca parou. Não por mérito meu, porque esta foi uma vitória alcançada aos pés da cruz de Cristo. Ele mudou a minha vida. Eu devo a Ele a minha salvação, o perdão, a remissão dos meus pecados. Eu devo a Ele essa mudança, né, de uma fraqueza numa força. Então, eu jamais vou me esquecer de Jesus, da cruz de Cristo. Ele é o meu maior tesouro. Então, ponto número 1 que eu tenho. Da onde vem o amor pelos perdidos? Vem de uma resposta de gratidão à cruz de Cristo. Vem de uma resposta de gratidão à cruz. Você é grata por Jesus e pela salvação, você vai querer anunciar a grandeza dessa salvação, a grandiosidade, a sublimidade dessa salvação a todas as pessoas. 1 João 4, versículo 19. 1 João 4, versículo 19. Quero ler com vocês. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Da onde vem o nosso amor pelo próximo, nosso amor pelos perdidos? Ele me amou primeiro e eu vou passar esse amor, eu vou comunicar, eu vou transmitir. Por que amar os perdidos? Porque ele nos amou primeiro. Também uma escritura paralela, 1 João 4, 10, 11. Nisto consiste o amor. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, olha aí a correspondência agora ao amor de Cristo. Se ele nos ama assim, também devemos amar uns aos outros. Então, em respeito a esse amor, em resposta, em gratidão, em consideração, em homenagem, em honra, em retribuição ao amor de Jesus, eu vou amar o meu próximo, eu vou amar os perdidos também. Jesus é precioso demais para nós nos calarmos sobre ele, para nós nos silenciarmos sobre ele. E a cruz de Cristo é sublime demais para nós não fazermos nada por ela, para nós a negligenciarmos e nos calarmos diante de uma mensagem tão sagrada e tão sublime. Como podemos deixar de falar da mensagem? Como podemos falar, deixarmos de anunciar Jesus? E é isso que me impulsiona para evangelizar. A real motivação do meu coração para amar o perdido e trazê-lo para Deus é a imensa gratidão pelo Filho de Deus, que nos amou até o fim, que não teve limites para sofrer e ter o seu corpo esmagado numa cruz para perdoar os nossos pecados, enquanto nós estávamos envolvidas com tantas coisas, eu envolvida em adultério, em imoralidade, Jesus está sangrando no meu lugar, no nosso lugar. Pode ser que o seu pecado não seja o aborto como eu fiz, mas você reconhece a grande transformação que Jesus fez em sua vida. Não importa em qualquer área de pecado que seja. Paulo, em 1 Coríntios 15, 9 a 10, disse assim: eu sou menor dos apóstolos, não mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça comigo não foi inútil. Pelo contrário, eu trabalhei mais do que todos eles em homenagem a essa graça. Quanto mais você reconhece, né, quem você foi e a transformação que Jesus fez, mais você vai querer, você enche de gratidão. Jesus é preciosíssimo demais para nós nos calarmos sobre ele. O amor é a principal motivação da nossa vida, o amor que vem dele e que nós transmitimos para outras pessoas. Em 1 João 3, de 14 a 16,
1 João 3, 14 a 16. Olha isso, como é que nós sabemos que nós saímos das trevas e nós viemos para a luz? Qual é a maior característica? Olha isso em 1 João 3. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque nós amamos. Quem não ama permanece na morte. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O amor pelo próximo é a maior característica que nós saímos das trevas e nós estamos na luz. É a maior motivação. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. João 15, 13. Então, só vou recapitular esse ponto. Da onde vem o amor pelos perdidos? Né? Vem de uma resposta de amor, de gratidão. Você quer retribuir a Jesus. Você quer dar o amor, mostrar o amor por ele. O nosso amor pelos perdidos é a maior prova do nosso amor por Deus. Não existe outra. A maior demonstração do nosso amor por Deus quando nós amamos o nosso próximo e levamos a mensagem de salvação. Ponto número 2. Amar os perdidos para honrar o nosso sacerdócio santo, para o qual Deus nos chamou. Vou repetir o ponto. Honrar o nosso sacerdócio santo, para o qual Deus nos chamou. Vamos para 1 Pedro 2, versículos 4, 5 e o 9 também. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizadas como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quando Deus nos tira do mundo, nos tira das trevas e nós somos batizadas e salvas, ele nos transforma, nos torna sacerdotes em seu reino. Que coisa maravilhosa, que honra, que privilégio. Deus nos tira de uma vida de pecador e nos coloca para nós exercermos um sacerdócio. Então, nós recebemos um sacerdócio e nós precisamos exercer a expectativa de Deus. Olha isso, ó. Nós somos utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, onde você é usada e usa o seu sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios aceitáveis a Deus. Nós somos uma casa espiritual. Você, hoje, é uma habitação de Deus, um tabernáculo. Você é um templo, um santuário. No Antigo Testamento, o sacerdote intercedia pelo perdão de pecados, pela salvação das pessoas, oferecendo sacrifícios de animais. Da mesma forma, hoje, nós somos usados para interceder pela salvação no nosso santuário, que é a nossa vida, mas não existem mais sacrifícios de animais. Nós somos o sacrifício vivo. Em Romanos 12, 1 e 2, vou mencionar só, depois a Cilei pode colocar essas escrituras, a Bíblia fala: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo para Deus. Nós oferecemos a nós mesmas como uma oferta de adoração a Deus, através de nós ajudarmos o próximo a vir para Deus. Nós somos essas intercessoras. Nós somos o sacrifício vivo que Deus usa para atingir outras pessoas, para libertar outras vidas. Então, eu pergunto para você: você tem exercido o seu sacerdócio? Como anda o seu sacerdócio? Você tem intervido para a salvação de outras pessoas? Você tem levado Jesus até as mulheres que estão carentes, que estão necessitadas espiritualmente? Você tem levado as mulheres que precisam receber salvação até Jesus? Você tem atuado no seu sacerdócio? Lembra que é um sacerdócio santo. Então, a missão para a qual Deus nos chama é sagrada demais para nós fazermos pouco caso dela, para nós não darmos tanto valor. Ah, se tiver tempo, eu vou convidar. Se eu não tiver outras coisas para fazer, não tenho tempo. Mas a Bíblia está dizendo que é um sacerdócio sagrado.
Você foi purificada e santificada para santificar outras vidas. Você foi salva para salvar, para interceder. Você foi curada para curar, abençoada para abençoar. Você tem exercido o seu sacerdócio? Como está o seu sacerdócio hoje? Você tem honrado a missão que Deus lhe deu? Em 2 Coríntios 5, de 18 a 20, a Bíblia diz que Deus confia em nossas mãos o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, de 18 a 20, eu posso ler, diz: tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Tá aí, ó. Vocês querem que eu leia de novo, que eu comece do comecinho? Não precisa? Então, eu vou continuar. Então, que Deus nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. E ele nos confiou, ele confia nas tuas mãos esse ministério. Ele confia que você vai ser fiel, que você vai cumprir com a sua missão, com o seu propósito. Olha isso agora. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadoras, embaixatrizes de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Que privilégio, que honra. O que é um embaixador? Ele é um representante. Nós hoje somos representantes de Cristo na Terra. E ele põe nas nossas mãos, ele nos confia esse ministério. Ele confia que você vai cumprir com a sua missão. Ele confia que você vai cumprir com o seu propósito. Ele confia almas para serem salvas nas tuas mãos. Você tem valorizado o ministério da reconciliação? Você tem valorizado o seu sacerdócio? Você tem honrado a Deus com o seu sacerdócio? É um sacerdócio vivo? Ou é encaixado lá no final da agenda, quando dá e tal? Como é isso? Sabendo que a missão que Deus põe na nossa mão é sagrada demais para nós fazermos pouco caso, para nós não a valorizarmos, para nós negligenciarmos. É solo sagrado, nós estamos aqui pisando em solo sagrado. Da mesma forma, quando Moisés estava diante da sarça ardente, Deus falou: tira as sandálias, você está em solo sagrado. Amar os perdidos é solo sagrado. Evangelizar é solo sagrado. É, a partir daquele instante, você está dando uma oportunidade, por meio do Espírito Santo, da pessoa ser salva. Que privilégio, que honra. Nós somos parceiros do Senhor na construção do seu reino. Amém. Nós trabalhamos com Ele e nós o representamos, porque a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Você é uma representante. Você tem honrado o seu sacerdócio? Você tem honrado a missão que Deus lhe deu? Você tem levado a mensagem de salvação? Você tem feito valer a confiança que Deus tem colocado nas suas mãos de que você iria cumprir a sua missão? Que você seria essa embaixatriz, essa sacerdotisa? Você tem feito valer essa confiança de que você intercederia pela salvação das ovelhas escolhidas por Deus? Que nós possamos avaliar muito hoje como está o nosso sacerdócio. E Deus confia nas tuas mãos, nas minhas mãos, a maior missão da história, que é a mensagem salvadora do nosso Senhor Jesus. Honrar o sacerdócio santo para o qual Deus nos chamou. E o meu último ponto, ponto número 3, para amar os perdidos é preciso misericórdia, compaixão. Lucas 19, 41 a 44. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela e disse: ah, se neste dia você compreendesse o que traz a paz, todavia isto agora está oculto aos teus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão por todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra. Por quê? Porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Jesus, quando percebe que as pessoas não estão reconhecendo Deus, estão deixando Deus de lado, não reconhece o tempo da salvação, ele chorou.
nesse trecho, acho fantástico esse trecho de Lucas 19, chorou pela cidade perdida, porque ela não reconheceu o tempo da salvação. Da mesma forma, em Mateus 9:35, só mencionando, Jesus chora porque as ovelhas estavam perdidas sem pastor. Em Judas 22:23, olha o apelo que Deus faz aqui. Vamos ver. Judas 22:23, a Bíblia diz, posso ler? Tenham compaixão daqueles que duvidam, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Jesus chorou pelos perdidos. Jesus chorou por compaixão pelas pessoas perdidas. Você sente a dor pelo perdido, pelo teu próximo? Você sente a empatia pela dor do seu semelhante? Você entende onde as pessoas estão indo hoje? Em Apocalipse 28, só mencionando, fala que o número de seguidores de Satanás vai ser como os grãos de areia do mar. Nossa, a maioria não vai entrar. E você tem a resposta, você tem a solução. Se o seu vizinho tivesse câncer ou AIDS e você conhecesse a cura, seria criminoso você reter tal informação. Ainda pior é guardar segredo para você só, sobre o caminho que conduz ao perdão, ao propósito, à salvação, à vida eterna. Nós temos o maior de todos os propósitos do mundo, e compartilhá-lo é o maior presente, a maior dádiva que nós podemos dar a alguém. Amar o perdido e evangelizar não é mais uma atividade da sua vida, é a sua vida, é a sua missão. E se nós falharmos em cumprir essa missão, eu digo que nós vamos ter desperdiçado a essência da vida que Deus nos concedeu. Servir a Deus, servir ao próximo, amar o perdido, não é uma opção para os cristãos. Tampouco é algo a ser encaixado numa agenda quando há tempo disponível. Servir, amar o perdido é a essência da vida cristã. Não há nada que alegre mais o coração de Deus do que o nosso cuidado, o nosso amor pelo próximo. E amar o próximo e o perdido é a maior prova de amor a Deus, a misericórdia e a compaixão do nosso próximo. Então, que nós possamos refletir um pouco sobre esses pontos, né? Que o amor que queima pelos perdidos seja a nossa resposta de gratidão à cruz do nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos honrar o nosso sacerdócio santo, cumprir com essa missão, o sacerdócio para o qual Deus nos chamou, e que nós sejamos cheias de misericórdia, como nosso Pai é misericordioso. Eu gostaria muito de encorajar todas vocês que lideram e as mulheres do seu pastoreio a serem fortes no evangelismo. E se você vê que seu amor pelos perdidos hoje precisa crescer, olha, Deus vai te capacitar, mas dê passos de você orar, de você jejuar, como eu jejuei antes do meu batismo, supliquei a Deus, peça ajuda para as pessoas para irem juntas com você. E se você se sente um pouco enfraquecida para evangelizar, achar que você é fraca para a obra de Deus, eu vou ler algumas pessoas da Bíblia para vocês verem como que Deus usa cada uma de nós, como ele usou essas pessoas. Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares. Elias teve ideias autodestrutivas. Jeremias era depressivo. João Batista era, no mínimo, excêntrico. Jonas, relutante. Noemi era viúva. Pedro era impulsivo e temperamental. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvidas e uma fé fraca. Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Deus também as usará. Basta você se predispor a fazer a vontade de Deus e ser usada como instrumento de salvação nas mãos do nosso Deus. Amém, mulheres? Muito obrigada, amo vocês, agradeço muito por essa oportunidade e Deus as abençoe grandemente. Amém. Eliane foi convidada pela Daisy, então ela vai compartilhar conosco como foi esse momento para ela também. E só queria apresentá-las para você. Ela é jornalista, ela é casada com o Marcelo, né, há 22 anos, e ela foi batizada em 92, depois de 4 meses estudando a Bíblia.
E logo depois do seu batismo, ela já começou a servir, ajudar na liderança das igrejas em casa, que na época nós chamávamos de bate-papo bíblico. E ela serviu em diversas regiões já de São Paulo, Ministério de Jovens, crianças, solteiros, profissionais. E ela teve um sonho realizado, que foi ver sua mãe ser batizada. Isso é Amém. demais, que muitas de nós sonhamos. E hoje, juntamente com seu marido, ela lidera uma igreja, ela é líder de família na região oeste de São Paulo. E a Eliane é uma mulher muito fiel, corajosa, alegre, intensa, né? Uma serva incansável. E ela sonha desde o coração dela de manter a paixão e a energia por Deus para continuar servindo e ajudando a amadurecer a igreja de Deus. Então vamos ouvi-la com o coração atento. Pode falar, Eliane. É um prazer grande estar com todas vocês, é uma alegria, é uma honra, né, ser chamada por Deus para falar aqui com vocês. E essa mulher, a Daisy, me encontrou lá na década de 90, na Avenida Paulista, na frente da TV Gazeta. Foi um dia, eu sempre ia de carro para o trabalho, naquele dia eu resolvi ir de ônibus, não sei por quê, agora eu já sei por quê, e porque eu morava muito perto ali da Paulista, né? Uma travessa, e ela me convidou no ônibus, e eu fui super arrogante com ela. E ela não arredou pé dali, ela me convidou, ela me desafiou. E uma coisa que me chamou a atenção nela, além da convicção, foi que está fazendo essa mulher a quase 10 horas da noite, me convidando para um bate-papo bíblico e para estudar a Bíblia. E eu era uma religiosa, frequentadora de igrejas, e aquilo me chamou profundamente a atenção. E ela, mesmo eu tendo aquela arrogância toda, ela não desistiu de mim, ela ligou para mim para o bate-papo bíblico, eu dei muitas desculpas, mas ela não desistia de mim. E um dia eu falei, eu vou nessa igreja em casa, nesse bate-papo, e ela já abriu que gostaria de estudar a Bíblia. Eu falei, bom, estudar a Bíblia nunca é demais. E quando eu comecei a estudar a Bíblia com ela deixou bem claro para mim qual é a diferença entre uma religiosa com convicções super humanistas, né, e uma discípula de Jesus comprometida com a causa, né? E estudando a Bíblia eu descobri que eu não era uma discípula, eu era uma pessoa que era admiradora de Jesus, gostava de estar nos cultos, gostava da comunidade, mas não era uma pessoa disposta a pagar o preço de ser uma discípula. E ela persistentemente me ensinou. Eu tinha muita vergonha também de convidar, ela me ensinou a convidar, né? Não por convidar, mas ela passou para mim o amor aos perdidos, né? Ela me ensinou a orar. Eu tinha vergonha de ler a Bíblia em público, muitas coisas eu tinha vergonha. Me ajudou a encontrar um horário, porque eu era uma pessoa muito ocupada, e ela ajudou a encontrar um horário para estudar a Bíblia, para deixar a desculpa de lado. Ela me ajudou a priorizar, né? E ela, de fato, ela perseguia comigo colocar no meu coração, né, esse amor por Jesus, esse amor pela palavra, esse cuidado. Então, desde lá no início, eu aprendi a amar esse tempo, a priorizar esse tempo com Deus, né, e o evangelismo, estudar a Bíblia com pessoas. Então, eu ia para toda São Paulo, em lugares longínquos, para estudar a Bíblia com quem quer que seja. Isso tudo é muito do que eu via do coração dela também e do que ela me ensinava sobre Jesus, sempre espelhando Jesus, né? E em Mateus 18, 20, de 18 a 20, fala que batizem e façam esses seguidores obedecer. E ela me ajudou a obedecer com gratidão, com amor, né? Uma obediência de serva, de colaboradora do reino, de construção do reino, né? Ela sempre apontava para Jesus, que eu era
muito humanista, eu dei muito trabalho para a igreja em casa, ninguém tinha visão pelo meu batismo, só ela tinha visão pelo meu batismo. Lá, os líderes não tinham visão pelo meu batismo, havia quase 15 pessoas, falaram, olha, todos podem se batizar, mas essa aí não vai, né? Porque eu era dura por fora, mas o Espírito de Deus estava fazendo um trabalho muito profundo no meu coração, me mostrando quem eu era, que eu não era a boazinha que eu achava que era, que eu não era a cristã que eu achava que era, que eu, enfim, que eu era uma farsa, né? Na verdade, porque de acordo com a Bíblia, nada se encaixava. E ela foi me mostrando, apesar da minha resistência, de refutar cada coisa que era ensinada, ela perseverava comigo. E isso foi preponderante para me ensinar que, mesmo quando uma pessoa é desafiante, né, como eu, ela não desistiu, muito embora muitas pessoas nem acreditavam mais. Depois de plantado isso, aos poucos eu fui ganhando convicção, eu fui crescendo nessa convicção, a ponto de ter que tomar algumas decisões na minha carreira que era muito cara para mim, de deixar algumas coisas para ter saúde espiritual para seguir Jesus. Então, eu declinei sobre propostas para ir para o Japão, sobre negócios importantes, sobre trabalhos. Na própria TV Globo me chamaram, mas eu vi que ia ocupar minha vida discípula ia ficar complicada e eu declinei disso. E essa prática, na verdade, até hoje, muitas vezes eu calculo se aquilo vai me enfraquecer no meu relacionamento com Cristo, a gente declina no pedido, às vezes a gente ganha menos, a gente não tem tanta projeção do que o mundo dá, mas a gente fica perto de Cristo, a gente tem tempo para servir a Deus, tem tempo para pastorear, e a gente faz isso. E até hoje, eu e o meu marido, né, depois de algum tempo, eu era também uma pessoa muito difícil nessa área, eu não acreditava em casamento, eu não queria relacionamento, era uma coisa que me irritava profundamente na igreja. Eram algumas pessoas que tinham foco nisso, e eu não tinha o menor foco, eu não tinha a menor crença nisso. E o ensino da palavra me curou desse temor, a ponto de conhecer um irmão anos depois e me casar, e hoje eu sou esposa de um homem, coisa que eu nunca imaginei que eu ia ser na minha vida. Mas isso também é obra de Deus, isso é obra de Deus, e ser a esposa que eu sou, que é outra obra de Deus, do Espírito de Deus, né, de servidão e tudo mais, que até eu fico perplexa com o que o Espírito de Deus é capaz de fazer e transformar um ser humano, né? E naquele momento eu lutei também contra muitas chantagens emocionais da minha família, e eu fui aprendendo a priorizar a Deus, mas sabe, isso também ajudou muito, a palavra de Deus ajudou muito, a convicção bíblica ajudou muito, mas uma pessoa que espelha essa vida, como a Daisy fazia, era fácil de ver que realmente ela não só ensinava, como ela praticava, e ela tinha autoridade de ensinar, então me ajudava muito a ter essa convicção. Então, eu foi plantado, né, em meu coração esse amor que queima, e ele queima até hoje, e é tão incrível, eu sou tão grata de ver a Daisy, porque fazem 33 anos quase que eu a conheço, e ela, naquele momento, o amor queimava pelos perdidos, e hoje continua queimando do mesmo jeito. Então, ela é um exemplo para mim, é uma inspiração para mim até hoje, nesses 33 anos. Então, eu quero agradecer a Deus que não desistiu de mim, né, que acreditou que o Espírito, que a palavra é transformadora, pode transformar qualquer coração duro, qualquer humanista, qualquer pessoa arrogante da sua intelectualidade, ou da sua formação, do seu sucesso profissional, né? Ele pode transformar num servo de Cristo, obediente, temente e comprometido, e amando essa causa, esse Jesus
que quer fazer tanto, que faz tanto e que tem feito tanto, e na minha vida tem feito tanto. Ele não só batizou a minha mãe, que era uma líder religiosa poderosa, que enchia a igreja, e o estudo da Bíblia mostrou que ela não era uma discípula, que ela era uma religiosa sem convicção, porque não obedecia parte da Bíblia, né? E o que era conveniente, e se tornou, no final da vida, uma discípula, como a minha sogra, uma mulher muito, muito descrente, que eu jamais pensaria que ela se tornaria uma discípula. Ela se tornou aos 78 anos, ficou discípula 2 anos e faleceu. Então, são vitórias poderosas que a gente vê que Deus é incrível. Eu sou super grata de servir com o meu marido e de ter aprendido desde o começo, né, através de uma consistência bíblica, de um discipulado consistente, de um ensino consistente, de um trabalhar incansável no caráter, no coração, no relacionamento, como a Deise fez comigo, é demais. Então, dá resultado, é um trabalho que vale a pena, porque é eterno, né? Então eu sou muito grata por Jesus, por Deus, pela palavra dele, por tudo que ele tem feito na minha vida e por ter colocado a Deise na minha vida para me convencer, só ela mesmo para me ajudar naquele momento. Eu sou muito grata. Irmãos, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar como é que fui conhecida e que Deus abençoe todas também, que eu espero que todo esse tempo tenha sido maravilhoso para vocês. Amém. Obrigada, Evelyn. Amém.